Olá a todos. Vamos acabar de ler o capítulo 10 de João, do Evangelho de João. Falamos do bom pastor no último vídeo, que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, e aqui Jesus continua a falar nesta linha sobre o bom pastor e as ovelhas, e vai avançar. Vamos começar a ler. Então, continuando, no versículo 22 do capítulo 10, diz assim: Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Então lhes respondeu: Já vos-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos. Ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus outra vez apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: Eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: Não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfémia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas? Porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam: João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade. E muitos aí creram nele. Então, aqui começa a falar da festa da dedicação. A festa da dedicação é na altura do Natal, os judeus celebram a Hanukkah. Isto tem a ver com a altura em que o templo teve que ser rededicado, porque ele tinha sido profanado, penso que foi por Antíoco Epifânio, tinha sido profanado, então, quando se voltou a santificar, passou a haver esta festa da rededicação do templo, que agora é conhecida por Hanukkah, é celebrada por altura do Natal. Não é uma festa ordenada por Deus, foi uma festa que se tornou tradição devido a este acontecimento. Então Jesus estava ali, naquela época da festa, e estava a falar. E continuou nesta linha que nós ouvimos no último vídeo. Fala das ovelhas. Vós não sois as minhas ovelhas, porque elas ouvem a minha voz. E depois diz aqui uma coisa: eu e o Pai somos um. Aí aqueles ficaram muito irados. Eu e o Pai somos um. É um versículo que muita gente conhece. Ele explica aqui que tem a ver, está um bocadinho encoberto, mas tem a ver com aquele termo Elohim. Eu já fiz vídeos mais antigos sobre isso. Na cristandade fala-se do termo Trindade, mas a Bíblia não tem o termo Trindade. A Bíblia fala do Elohim, que era o Deus no plural. E depois, de forma oculta no Antigo Testamento, fala deste Filho de Deus, que depois em João, no início de João, é chamado do Logos, que era o Filho de Deus oculto em mistério, como Paulo diz. Este Logos, que foi também Criador, mas o Filho co-criador de Deus. E por isso Jesus disse que ele e o Pai não são o mesmo, mas ele está em unidade com o Pai, porque ele mesmo é Elohim com o Pai, embora sendo o Filho de Deus. Claro, o que é que iria acontecer se não ele voltar a ser apedrejado? E eu pergunto, então, por qual das boas obras que eu fiz é que me estão a apedrejar? E eles dizem
que é uma blasfémia o que ele está a dizer. Então Yeshua chama a atenção para um salmo onde fala que dos Elohim e já no contexto da Assembleia Celestial. E diz que, num salmo, diz lá que vós sois Elohim. Então, isto é uma profecia para o tempo futuro, quando aqueles filhos de Deus iriam ser integrados neste Elohim plural. E Yeshua veio buscar a sua noiva para ser integrada neste Elohim plural, família de Deus, filhos de Deus sentados à direita do Pai com Yeshua. É o grande mistério. Paulo diz que deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Mas grande é este mistério, mas no que se refere a Cristo e à Igreja. Então, Jesus estava a tentar explicar todas estas coisas, mas eles não entendiam. E nós hoje que temos o Espírito de Deus, temos a revelação também que Deus deu a Paulo e a outros apóstolos, e conseguimos perceber um pouco todas estas questões. Eles não entendiam. E é um véu sobre este povo judeu que ainda não aceitou o Messias, nem entende estas coisas. Jesus já disse que tinham vindo outros, no outro vídeo disse que vieram outros antes dele, os falsos cristos, que vieram e enganaram, mas não eram eles. De qualquer maneira, quando Yeshua veio, o verdadeiro Messias também não foi reconhecido. E que termina agora aqui eles também a tentarem apedrejá-lo, Jesus a fugir. Ainda não era este a sua hora e termina assim. Vamos encerrar este vídeo. Vão lendo, porque isto tem aqui um conteúdo muito rico que vocês vão percebendo, cada vez que voltam a ler, vão percebendo outros pormenores. E vai sendo aqui como o pão. E nós vamos aprendendo assim a ouvir a voz do bom pastor. E vamos aprendendo a ser como a ovelha que é sensível à voz do seu pastor. Não a ovelha que não pensa e que não é capaz de criticar aquilo que está mal, mas a ovelha que consegue ser simples como as pombas e prudente como as serpentes, como Jesus disse noutro contexto. Então, paramos por aqui. Até ao próximo vídeo e continuem a ler.